Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Sem Nome, escrito e narrado por Peter Turguniev, As Terríveis Gangues de Prostituição Infantil da Inglaterra. Você não ouviu nada sobre isso na mídia tradicional, não fique preocupado. Mesmo na BBC e mídias mais importantes lá da terra de Elizabethlândia, ou Inglaterra como alguns preferem chamar, o caso é abafado o mais possível. Mas pode procurar, nada disso é falso, fake news ou invenção de conservadores. O caso é público, está sendo investigado pela polícia, pessoas estão sendo presas em várias cidades do Reino Unido, o processo segue no judiciário e há dezenas de testemunhas, acusados e tudo mais. Jornalistas estão noticiando, só não dão a relevância devida, publicam lá na 10ª página pelos motivos que vamos explicar mais adiante. Importante avisar que sim, é verdade, porque isso é absolutamente bizarro o que eu vou narrar. Por mais incrível que possa parecer, tenha em mente que é verdade factual, observável. Esse caso é importante do ponto de vista libertário, sim, porque eu considero que fronteiras de países são linhas imaginárias que não fazem sentido algum. Fronteira nem deveria existir. Você pode, lógico, impedir pessoas de entrar na sua propriedade privada, pode expulsar pessoas da sua propriedade privada, mas países não existem, portanto fronteiras não existem. Mas há uma distinção muito importante que eu vou falar no final do vídeo sobre isso. Antes disso, vamos aos fatos. Como em vários países da Europa, Elizabethlândia tem discutido muito a questão dos imigrantes. Como todo mundo está ciente, desde 2015, vários grandes grupos de imigrantes de países árabes têm entrado na Europa e tipicamente a população europeia nativa se divide em dois grupos. Um grupo apoia os imigrantes por motivos diversos, vamos chamá-los de progressistas, embora nem todos o sejam, apoiam a entrada dos imigrantes por questão de caridade. Se o país dessas pessoas está em guerra e elas querem ir para um lugar melhor, é direito delas. Alguns dentre esses pensam também na questão populacional. É um fato que a Europa há muito tempo não mantém a taxa de natalidade consistente sequer com manutenção da população. Isso gera necessidade de mão de obra e gente nova para manter a economia funcionando. Do ponto de vista libertário, desde que pessoas não estejam invadindo a sua propriedade privada em si, não há por que reclamar. Mas esse grupo progressista vai além de permitir a entrada. Eles querem incentivar a entrada pelos motivos descritos acima, incluindo vantagens e benesses estatais de diversos tipos. Porém, em oposição aos progressistas, temos alguns grupos que vamos classificar aqui como conservadores, embora, de novo, nem todos pensem exatamente da mesma forma. Os conservadores entendem que a entrada de uma quantidade muito grande de pessoas de outra cultura pode acabar destruindo a cultura atual da Inglaterra. Até porque os imigrantes, na maior parte das vezes, não vêm dispostos a assimilar a nova cultura do país para onde se mudam, ao contrário, criam guetos, lugares em que falam a própria língua, mantêm seus próprios costumes e até apresentam alguma animosidade para com as pessoas originais da população desses países. Outros reclamam dos empregos que são tomados por esses imigrantes, outros ainda reclamam que os imigrantes usam benefícios como saúde gratuita e pensões sem contribuir o suficiente em impostos para o sistema funcionar. Enfim, não há uma posição só a favor e também não há uma só contra. Existem diversos motivos pelos quais algumas pessoas são a favor e outras são contra os imigrantes. Esse mesmo fenômeno, com variações culturais esperadas, tem ocorrido em vários países da Europa desde então. Noruegueses, suecos, franceses, alemães, todos eles acabam se dividindo nesses dois grupos. Tem gente a favor, tem gente contra. Mas na Inglaterra, no quintal particular da Dona Elizabeth, a coisa ficou mais demarcada justamente pela questão do Brexit. Muito antes sequer dessa onda de imigração, já havia um movimento para a saída da Inglaterra da União Europeia. Tratamos disso em vários vídeos aqui no canal. Mas o fato é que tal movimento ganhou força justamente pela questão da imigração. A União Europeia tem mostrado um franco ponto de vista favorável a mais imigração. Não apenas permitir a imigração, mas facilitar a imigração. Provavelmente devido à questão mais pragmática do crescimento populacional.
No final, é tudo economia, dinheiro entrando no bolso do rei do gado. Não existe máfia governamental que viva sem explorar seu rebanho de gado. Se o gado não está reproduzindo o suficiente, isso é preocupante. Falta de bezerro hoje é falta de filé no prato amanhã. Até o mais tosco vaqueiro do interior de Banânia sabe que a saída correta é trazer gado de outra espécie que reproduza muito e tentar uma mestiçagem aí, criação de gado básica. Os ingleses, excêntricos como eles, perceberam em parte o problema. O apoio ao Brexit cresceu muito e, apesar da população de grandes cidades ainda se seduzir pelo progressismo, pela babação de ovo de socialista, o grosso da população no curral lá da Elizabeth votou pelo Brexit. Isso deixou o assunto ainda mais sensível por lá. Então, entenda o problema. A casta mais alta da sociedade, que inclui a maior parte do governo em si, os meios de comunicação, os artistas de televisão, a elite descolada do Leblon de lá, todo mundo ama imigrante. Quer trazer todos eles para morar lá, não na casa deles, lógico. E acham que a maior preocupação que existe na cabeça das pessoas não é com isso, é com identidade de gênero, preconceito e essas baboseiras. Estão na mesma bolha esquerdista que a maior parte dos artistas da Globo aqui, só enxergam problema de gente rica. O resto da galera, que tem que defender o almoço de amanhã batalhando todo dia, tem uma outra visão da coisa. Ninguém gosta de preconceito, ninguém gosta de discriminação. Eles também concordam que essas coisas são um problema. Só muda é a ordem dos problemas. Esses não são os principais problemas. O principal problema da galera em geral é sobreviver até o mês que vem. Isso vem antes de qualquer outro problema que os esquerdistas socialistas ricos acham relevante. É o mesmo caso aqui de Banânia. Os novelistas da Globo acham que a coisa mais importante do mundo é acabar com preconceito contra homossexuais, colocar beijo gay na novela. Olha, tem mesmo muito homofóbico idiota por aí. Mas para o bananense médio, ele quer garantir o que vai comer mês que vem. Isso é mais importante que qualquer coisa. Não é que ele acha sua pauta socialista uma bosta completa, não. Ele só acha que sobreviver é mais importante que a sua pauta socialista. Enquanto tudo que os progressistas falam são coisas que afligem uma pequena fração minúscula da população, o grosso da população se pergunta, peraí, e o meu problema? Ok, tem que usar X em algumas palavras, não pode vestir fantasia de índio, mas olha, eu quero comida no prato do meu filho amanhã, isso pra mim é muito mais urgente que toda essa papagaiada aí. Então lá, como aqui, cria-se uma dissociação entre o que a mídia fala e o que o povo pensa. A mídia fala cada vez mais só para a bolha dela, para os esquerdistas descolados LGBT do Leblon, e o povo passa a se dividir em várias outras bolhas, informadas por canais do YouTube, grupos de WhatsApp, Facebook, pronto, problema algum. O que está acontecendo no quintal da Elizabeth é o que está acontecendo no resto da Europa, em Trumpilândia, em Banânia, em todos os lugares. A população está se dividindo em bolhas de pensamento cada vez mais estanques e incomunicáveis. Isso é um problema para a sociedade como um todo? Não, não é problema algum, mas isso é um problema para o governo, para os parasitas mafiosos que compõem a máfia governamental. O governo foi inventado para servir uma posição majoritária. A função dele sempre foi roubar as pessoas para sustentar a nobreza, seus escribas. Sempre foi assim desde a invenção desse troço e é assim até hoje. Mas para explorar corretamente a boiada, eles precisam mandar na boiada. A ideia deles é que haveria uma visão de mundo mais ou menos constante, lógico, sempre tem desvios, mas haveria uma posição central decidida em eleições para onde o governo deveria ir. O governo sempre funcionou assim, atuava como um norte que, embora admitisse pequenos desvios, sempre sabia para onde ir. O problema para a máfia governamental não é a existência de opiniões diferentes. O problema é quando grandes partes da sociedade passam a ter opiniões estanques e sequer admitem concessões. E pior, tendem a divergir cada vez mais. Não tem rei do gado que consiga manejar uma boiada assim. Pode ver, quando o cara está conduzindo a boiada e um boi foge, ele manda alguém lá correr atrás do boi para trazer de volta. Mas se a boiada se divide em grupos de 50 bois e vai cada um para um lado, não tem como ele fazer nada. Então a máfia está mais perdida que cego em tiroteio nessa questão. A polícia, que em nossa analogia com boiada são os cães de pastoreio, obedecem ao rei do gado, lógico, obedecem ao governo. E o rei do gado, a gente sabe o que quer, ele quer mais gado.
Ele quer que os imigrantes entrem e miscigenem com a população para aumentar a quantidade de bezerro, de olho no filé mignon que eles vão colher lá na frente. Então a polícia da Inglaterra está de mãos amarradas pela máfia do governo para não criticar árabes, muçulmanos e outros imigrantes. Eles querem mais árabes, querem vender a ideia de que ter árabes na comunidade, ter diversidade, como eles chamam, é algo positivo. Isso explica porque muitos policiais fizeram vista grossa a um problema tão sério por tanto tempo. Qual o problema sério? Simples. Imigrantes árabes muçulmanos em algumas cidades da Inglaterra criaram o que a polícia chamou de grooming gangs. A tradução direta para o português te dá uma ideia do quanto a polícia quer aliviar a barra dos caras. Grooming gang, em tradução literal, significa gangue de preparação ou de crescimento. Olha que nome mais inocente. Mas o que essas gangues faziam de fato? Cooptavam e algumas vezes sequestravam meninas inglesas com idades entre 11 e 12 anos e prostituíam elas durante longo período até ficarem maiores de idade ou até ficarem mais velhas. Elas eram vendidas entre gangues de diversas cidades, prostituídas entre os árabes, porque, nas palavras de um dos integrantes da quadrilha, não sendo muçulmano, não era errado fazer isso com elas. Havia um enorme mercado para prostituição de não fiéis entre os árabes, porque você sabe, na cultura árabe, sexo antes do casamento é proibido. Mas não é sexo de verdade se for com uma infiel, entendeu? Então tá liberado. Ou seja, o nome correto seria gangues de prostituição infantil e pedofilia. O esquema começou até antes da onda de imigração da última década. A primeira gangue descoberta estava em Huddersfield, uma pequena cidade próxima a Manchester. Atuava desde 2004. Mas o padrão cresceu e se espalhou com o aumento da população imigrante, atingindo várias outras cidades. Não só a polícia prefere usar o termo grooming gangs, mas também usa o termo sempre dizendo que é feito por quadrilhas de homens asiáticos, nunca árabes ou muçulmanos. Lógico, a maior parte dos árabes e muçulmanos é mesmo da Ásia, então eles não estavam mentindo, estavam apenas tentando passar a verdade de uma forma mais leve, sem associar diretamente a árabes ou muçulmanos, tentando evitar o repúdio dos ingleses pelo que estava acontecendo. Veja, isso não foi um caso isolado que aconteceu em uma cidade. Foram desbaratadas já diversas quadrilhas, verdadeiras redes que operavam há anos. Mesmo antes da onda da imigração, estimativas apontam para 19 mil meninas inglesas prostituídas dessa forma. Descobriu-se depois que várias meninas, pais de meninas, foram à delegacia relatar os abusos. Os policiais, receosos de passarem por preconceito contra árabe lá é quase um tabu, acabaram não levando o caso adiante. Pior, algumas meninas eram de lares monitorados por assistentes sociais britânicas. Há evidências de assistentes sociais do governo que sabiam dos abusos. Algumas crianças falavam para elas que estavam sendo estupradas. Em tese, a função do assistente social era justamente zelar pelo bem-estar da criança. Mas, pelo mesmo motivo dos policiais, medo de parecerem preconceituosas contra árabes e muçulmanos, se calaram e não levaram o caso adiante. Só muito recentemente, creio que quando os reis do gado lá viram que o plano deles fez água mesmo com o Brexit, a coisa começou a ser investigada de fato e as pessoas presas. A primeira gangue, aquela de Huddersfield, foi finalmente condenada em tribunal em 2018 e várias outras estão sendo processadas nesse momento, penas de 6 anos até perpétua. O público ficou sabendo das investigações em um monte de outras cidades que simplesmente copiaram o padrão dessa. O caso é absolutamente nojento e repugnante, mas é importante ressaltar algumas coisas. Isso não significa que todos os muçulmanos estavam mancomunados ou apoiavam isso. É um problema grande que envolveu muitos muçulmanos na comunidade, mas muitos outros, a maioria, ficaram igualmente enjoados pelo ocorrido. A origem do problema não é a cultura ou religião muçulmana, que apesar de dar motivo para alguns fanáticos explorarem coisas absurdas, todas as religiões também têm esses fanáticos, a maior parte dos muçulmanos sabe se portar de maneira secular em qualquer lugar, respeitar diferenças de pessoas. A origem do problema não é o fato de comunidades de estrangeiros terem se isolado em guetos nesses países, ao invés de se adaptarem à cultura local. Acabam formando guetos onde até a língua falada é o árabe. Em alguns países da Europa e até na Inglaterra chegaram a pedir a aplicação da lei da Sharia nos seus bairros.
Isso é comportamento natural de imigrante, não é o que levou ao problema. O problema todo foi a política socialista da máfia governamental e de alguns setores da sociedade que querem evitar, a todo custo, ofender muçulmanos. Esse passe livre dado pela máfia acabou impedindo a polícia e os meios de comunicação de enxergarem o problema logo e tratarem o mesmo o quanto antes. Tratar qualquer grupo com privilégio para protegê-los de discriminação é injustiça. Por isso a ética libertária é clara, você pode ofender quem quiser. Ninguém precisa ser protegido de ofensa, porque a pessoa só fica ofendida se ela quiser. Todo mundo pode sempre, em qualquer situação, simplesmente ignorar os insultos de outras pessoas que são dirigidos a você. Quando você tenta equilibrar as coisas, privilegiar um grupo, aí você cria injustiça. De fato, tratar qualquer grupo, índios, negros, brancos, católicos, muçulmanos, hindus, com privilégio não vai levar nunca à justiça. Só existe justiça quando todos são tratados absolutamente iguais, mesmo que sejam diferentes em suas crenças, número de pessoas e riqueza. Justamente por isso, justiça estatal é impossível, porque não permite tratar iguais pessoas quaisquer. Funcionários públicos e políticos são claramente privilegiados. O político e o funcionário público têm um poder de pressão na justiça estatal desproporcional em qualquer tribunal estatal. Por essa razão, só há justiça de fato se for privada. O tema das grooming gangs, lógico, é alvo de muita revolta e brigas por lá. Por mais que a maioria da comunidade muçulmana não estivesse envolvida no caso, é natural que a população tenha criado um ressentimento maior contra eles. E é lógico que isso é ruim. Muitos muçulmanos inocentes vão ter menos chances, vão ser mais discriminados, apesar de não terem culpa nenhuma nisso e, pior, também condenarem o que esses criminosos fizeram. Mas não justifica tratar ninguém com privilégio. Gerar uma casta de intocáveis contra preconceito só gera abominações ainda piores como essas que vimos. Só há um limite ético que precisa ser respeitado: a propriedade privada. Fora disso, tentativas de equilibrar insultos com injustiça sempre vão gerar mais problemas do que resolver. Não gosto nem de falar sobre esse caso porque é revoltante. Em última análise, políticas progressistas socialistas de poderosos caciques políticos ingleses deixaram 19 mil meninas inglesas serem exploradas sexualmente durante a infância e adolescência. Não consigo imaginar muitas coisas piores que isso. Mas ainda resta apontar um fato importantíssimo do ponto de vista libertário: a questão das fronteiras. É evidente e lógico, pela ética libertária, que você pode impedir alguém de entrar na sua propriedade privada. Mas se o seu vizinho quiser vender as terras dele para uma família de outro país, árabes, muçulmanos, o que quer que seja, você não tem direito de dizer nada aí. É direito do seu vizinho trazer quantas pessoas ele queira para a propriedade dele e você não pode reclamar. Desde que essas pessoas não entrem na sua propriedade, não ameacem a sua propriedade, você pode não gostar dos seus vizinhos, pode até boicotar eles, mas não há nada que você possa fazer para impedir isso. A ética libertária é claríssima nesse ponto. O problema surge apenas quando o governo toma para si um monte de coisas essenciais para a sociedade em uma área geográfica definida, como justiça, polícia, muitas vezes educação, saúde e vários outros. O problema aqui não é absolutamente a fronteira, é a existência do monopólio do Estado sobre esses serviços. Tais serviços monopolizados são pagos previamente por extorsão generalizada, taxa de proteção da máfia, caderninho da milícia, roubo ou, como preferem chamar os estatistas, impostos. As pessoas têm dois problemas com isso. O primeiro, inválido, mas o outro é válido. O argumento inválido é que, havendo mais gente para usar esses serviços, com os imigrantes chegando, isso significa que sobra menos coisa para o inglês comum, para você, seja saúde, polícia ou o que for. Você continua pagando o mesmo de impostos, mas agora tem acesso a menos coisa. Lógico que tem imigrantes que têm profissões de alto nível, pagam muitos impostos, tem sim muçulmanos médicos, engenheiros, programadores de computador, mas o fato é que a maioria fugiu dos seus países justamente pela questão econômica. No final, a maior parte é muito pobre, são muito mais usuários de programas sociais do que pagadores de impostos. Esse argumento é inválido porque quem paga a maior parte dos impostos são os pobres mesmos. O sistema, o NHS, o SUS de lá,
o sistema utópico de saúde deles lá, está desmanchando no ar, mas não é por causa dos imigrantes, mas sim porque o sistema é insustentável. Apesar de ser um argumento inválido, faz sentido no senso comum dos senhores bovinos gadosos. O argumento válido é que, com esses serviços monopolizados pelo uso de violência, isso impede que surjam instituições privadas para prover esses mesmos serviços calcados não em suposições de mafiosos estatistas, mas baseados na demanda real da população. É muito difícil criar um serviço particular pago onde se tem um concorrente onde as pessoas são obrigadas a pagar por ele. Por que eu vou pagar por mais segurança se eu já pago segurança ao Estado? Ao prover segurança, justiça e saúde em uma área, o Estado dificulta economicamente o surgimento de empresas de segurança privada, justiça privada, saúde privada e outros. Repare que o problema real não é, como os conservadores ingleses acham, impedir pessoas de entrarem no seu país. O problema real é a máfia secular que explora as pessoas de lá. Como essa máfia governamental, exatamente como todas as demais máfias governamentais, está preocupada única e exclusivamente com o bem-estar dos seus componentes, políticos, nobres, funcionários públicos, zero preocupação com o bovino pagador de impostos, o serviço entregue não é o que o cliente final quer, é o que a Elizabeth e seus asseclas querem. Felizmente, esse problema vai chegar ao fim rapidamente. O governo vai perder eficiência cada vez mais nos próximos anos devido à crescente dificuldade de arrecadar roubo. Torço para que isso aconteça gradualmente, porque isso seria menos danoso para a população em geral. Aqui em Banânia, o fracasso completo do SUS e a literal proibição imposta pela máfia governamental sobre planos de saúde fez surgir as clínicas populares. São clínicas privadas que cobram barato e resolvem o problema. É um passo para o mesmo acontecer com justiça e polícia. Muitos condomínios aqui no Rio confiam sua segurança a empresas de segurança. Pode ver os adesivos nas portarias dos prédios. Polícia já é só um cabide de emprego que é de vez em quando usado como tropa de choque contra traficantes aqui no Rio. Proteger o cidadão comum mesmo já não fazem nada há muito tempo. Justiça é só mais um passo nesse sentido. E assim vamos chegar ao ponto que o governo não apenas representa só um custo, sem gerar nenhum benefício real para ninguém na população, como existem alternativas privadas e baratas para todos os supostos serviços providos pelo Estado. O Estado vai ser, então, simplesmente abandonado. Bem-vindo ao Ancapistão. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!